meu nome é Luiz André e eu tenho alguns amigos que me perguntam como é que eu vim parar na Inglaterra, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu estou vivendo aqui, enfim, uma série de perguntas que eu resolvi fazer esses vídeos para contar um pouquinho da minha história. Para começar, eu estou aqui, vai fazer 2 anos, eu cheguei aqui no dia 25 de setembro de 2017, por uma oportunidade que me foi oferecida para trabalhar aqui na Inglaterra, no governo da Inglaterra. Enfim, vou preparar meu almoço aqui, porque senão ele vai queimar. E aí eu vou contando a história para vocês. Pois é, e aí eu vim aqui para a Inglaterra no dia 25 de setembro e eu não conhecia nada, absolutamente nada da Inglaterra. Quer dizer, eu já tinha vindo aqui 2 vezes a trabalho, mas nunca tinha vindo efetivamente para morar. Era só um período que eu estava vivendo de trabalho, e esse trabalho, enfim, era da empresa que eu trabalhava na Ericsson. E agora não, agora eu vim para cá para efetivamente trabalhar numa empresa que é um departamento de trabalho na Inglaterra, chama-se Departamento de Pensão e Trabalho. E esse departamento, ele é responsável por todos os benefícios que a Inglaterra oferece para os cidadãos: aposentadoria, plano de saúde, plano de desemprego, aposentadoria por invalidez. E tem um programa aqui chamado Winter Fuel, que é um programa de oferecer, quando está muito frio aqui, quando baixa de 0 graus a temperatura, para as pessoas de baixa renda, eles oferecem um dinheiro para contribuir para o pagamento do aquecimento da casa deles. Bom, e aí eu apliquei para uma vaga que ofereceram lá no LinkedIn. Não foi indicação, não foi nada, eu simplesmente apliquei a vaga, fui chamado para fazer uma entrevista, fiz uma entrevista por Skype, recebi uma oferta. Isso foi aproximadamente em julho de 2017. E demorou um tempo até todo o processo de segurança e verificação. Eu tinha que ser cidadão europeu ou cidadão inglês, no caso eu sou cidadão português. E além disso, eu precisava ter bons antecedentes. Aí eles fizeram essa pesquisa durante um tempo. No dia 2 de outubro eu comecei a trabalhar aqui na Inglaterra. E esse trabalho, basicamente, ele consiste em quê? Minha formação é gestão de portfólios e de projetos. E eu vim para cá para justamente ajudar na transformação digital que essa empresa está fazendo, em termos de novas práticas, novas metodologias, para fazer com que sejam metodologias mais ágeis. E essa transformação, eu sou responsável pela mudança na gestão de portfólio de projetos. Mas isso eu vou contar em outra história, exatamente o que eu faço no meu trabalho. Eu vou gastar agora um pouquinho do meu tempo para dizer como é que é a minha vida aqui. Bom, quando eu cheguei, eu precisava fazer 3 coisas. Conseguir o equivalente ao CPF, que aqui se chama Nino, conseguir abrir um banco e alugar uma casa para morar. Então essas 3 coisas foi provavelmente o mais difícil de conseguir, foi arrumar essas 3 coisas. Por quê? Porque para ter um banco eu preciso ter uma propriedade, tá morando em algum lugar, porque aqui tudo depende de onde você está morando. Para você alugar, você precisa ter um banco. E para você ter um banco, você precisa de um Nino. Então vocês imaginam a dificuldade. Eu jamais imaginei que fosse tão difícil conseguir essas 3 coisas. Mas efetivamente foi. Então, vamos por partes. No dia que eu cheguei, no dia 25 de setembro, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar para o Nino. Para eu aplicar para o Nino, eu precisava ter uma comprovação de que eu estava efetivamente empregado.
e uma comprovação que eu estava morando na Inglaterra. Obviamente eu estava morando na Inglaterra porque eu tinha acabado de chegar, tinha 1 ou 2 dias, mas eu não tinha um comprovante de residência. Por que que eu precisava disso? Porque eles iam mandar uma carta para o lugar onde eu estava morando, para justamente essa carta ser confirmada que era a minha residência, com um código, para eu poder depois agendar uma visita lá no Departamento de Pensão e Trabalho, que é quem fornece o Nino, para poder continuar o meu processo. É bom lembrar que eu não conseguiria receber nenhum salário se eu não tivesse o Nino. Então eu precisava do Nino antes. Então, primeira etapa, o Nino. O Nino eu consegui através de uma informação de que eu estava morando, efetivamente, eu estava morando num hotel, mas isso não tinha problema, porque eu mandei o processo, mandei meu endereço do hotel e recebi a minha carta dentro desse hotel mesmo. Cumprida essa etapa, eu fui para a etapa seguinte, que seria conseguir o banco. E aí foi onde eu me travei, porque o banco ele só conseguia me fornecer uma autorização para eu entrar no banco caso eu tivesse um endereço. E eu não tinha um endereço. Então eu tentei vários bancos, tentei vários lugares, ninguém quis aceitar a minha história, não consegui abrir o banco, fiquei desesperado, para falar a verdade. Aí, bom, eu não tinha banco, como é que eu ia resolver essa história? Eu não sabia, eu estava com um problema muito sério, né? Como é que eu ia resolver o fato de eu não ter um banco se eu não tinha um endereço? Aí eu comecei a procurar um apartamento para morar. Aí eu procurei e meio que desesperado, na verdade, acabei indo para um apartamento que não era a minha melhor opção, mas era a opção mais rápida que tinha. E aí eu consegui me mudar efetivamente no dia 20 de outubro. Bom, aí eu falei, bom, eu tenho um contrato, vou no banco, vai ser fácil, porque agora é só mostrar que eu moro nesse endereço. Engano, não consegui. O que aconteceu? Eu precisei entrar no sistema lá deles, eu precisava ter uma comprovação de uma utility bill, que seria eletricidade, gás, água, alguma coisa nesse sentido. E eu não tinha nada disso. Foi bem complicado, porque eu não conseguia isso tudo, não tinha como prover essas informações e de novo caí por terra. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma peregrinação por vários bancos para ver se eles aceitavam o meu contrato. Aí eu fui no Barclays, fui no Lloyds, fui na NatWest, enfim, fui a vários bancos. Nenhum deles aceitava se eu não tivesse um utility bill. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui num último banco que se chama TSB. É um banco que era do Lloyds, mas depois ele foi desmembrado. E o Lloyds aceitou, esse TSB aceitou. Aí eu consegui abrir o meu banco, abrir a minha conta do banco, sem estar morando na propriedade, e conseguir morar, abrir essas 3 coisas que eu estava falando: o Nino, um lugar para morar e efetivamente uma conta de banco. Ufa, consegui resolver esse problema todo. Aí veio uma certa calma, né? Porque aí eu já pude me mudar. Eu estava morando efetivamente num hotel. Eu pude passar minhas informações do Nino e pude passar a informação do banco para a empresa que tinha me contratado. E aí eu poderia receber o meu salário. Só que o salário
demoraria 2 meses para ser recebido. Quando eu cheguei lá, eu descobri que tem uma situação lá que os primeiros 2 meses você não recebe. Aí voltei para estaca zero, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, aí veio a ideia. Eu vou pedir se eles podem fazer um adiantamento do meu salário. E aí eu pude conseguir um adiantamento do meu salário. Eles passaram a me pagar durante 3 meses, eles me pagavam de 15 em 15 dias. E aí foi ótimo. Eu consegui me estabelecer inicialmente, descobri que eu tinha um problema muito sério, porque como a gente vem do Brasil, eu morava no Rio, a temperatura aqui é obviamente mais baixa e o aquecimento é muito caro. Eu gastava uma média de 1.200 libras a cada 3 meses, que é um valor realmente bastante alto. 1.200 libras dá mais ou menos uns 6 mil reais de 3 em 3 meses. É bem caro. 1.200, 6 mil reais. Aí eu tive que fazer umas articulações. Como é que eu vou fazer para reduzir a minha despesa, né? Eu pensei, eu tenho que criar uma forma de reduzir a minha despesa. Aí o que eu fiz? Eu comprei um IoT, né? uns equipamentos de IoT que você conecta no seu aquecedor e aí ele monitora a sua temperatura. Eu criei uns robozinhos e esses robozinhos eles monitoravam a temperatura. Quando a temperatura abaixava abaixo de uma certa faixa, o aquecedor ligava e assim eu fiquei com uma casa inteligente, onde ela controlava toda a temperatura. Era ótimo, fiquei muito contente com isso. E aí a minha despesa reduziu bastante, porque eu não gastava mais aqueles exorbitantes 1.200 libras a cada 3 meses. A propósito, a eletricidade aqui é cobrada de 3 em 3 meses, por isso que eu falo de 3 em 3 meses de 1.200 libras, porque a despesa aqui não é uma por mês. E outra coisa também interessante é que você diz quanto que você gastou de eletricidade. Você passa para eles qual é a leitura do seu display lá de eletricidade. Outra coisa interessante com relação à eletricidade é que existem dois preços aqui o tempo todo. Você paga de meia-noite às 7, você paga um preço, e de 7 da manhã até meia-noite você paga outro preço, que normalmente é o dobro. Então, justamente por causa do aquecimento que precisa ser levado em consideração. Aí, um outro erro que aconteceu comigo é que a casa que eu aluguei era uma casa no térreo. E ela era muito fria, porque toda a temperatura fica embaixo, né? E a umidade, tudo. Era uma casa muito fria. Pegava pouquíssimo sol. Aí eu aprendi 2 coisas. Primeiro, para brasileiro, morar no térreo é suicídio. Segundo, procure uma casa, um apartamento, alguma coisa que bata sol. Aqui na minha casa, não sei se dá pra ver, mas tá batendo sol aqui. E é uma outra casa que eu tô morando, não é a mesma casa que eu morava da primeira vez. E ela tá no 7º andar. É maravilhoso, eu me sinto super bem aqui porque durante todo o período de verão eu não tenho o aquecedor ligado. E é assim, bem confortável com relação à temperatura. Na outra casa não, na outra casa eu estava sempre, o tempo todo com frio, meia no pé, e enfim, eu gosto de andar descalço, horrível. Mas isso é outra história. Então, só para resumir aí, se você está pensando em vir morar aqui na Inglaterra, você precisa ter uma cidadania europeia, o que agora eu não sei como é que está funcionando com o Brexit, mas na época que eu vim, a cidadania europeia era importante.
Segunda coisa, você precisa de um NINO para poder trabalhar oficialmente aqui, precisa de uma conta de banco e precisa de um endereço. Aliás, endereço é o que há de mais importante aqui na Inglaterra. Bom, se você gostou aqui do meu vídeo e quiser dar um like, se você quiser compartilhar, por favor. E se você achar que ele é realmente interessante, coloque seus comentários aqui embaixo. Porque eu estou fazendo isso pela primeira vez, nunca fiz, meu filho é um super youtuber, que eu também vou botar aqui o link aqui do YouTube dele, mas ele tem me incentivado bastante para fazer aqui um canal e eu resolvi começar agora. Vamos ver se sai, tá bom? Fica com Deus. Beijo!